Oi, aqui é o Padre Arthur do Clube de Leitura Mãe Amável. E esse domingo nós celebramos a festa da Assunção, que é no dia 15, mas que no Brasil se transfere normalmente para o domingo, mesmo aqui na administração apostólica a gente celebra no dia e depois repete no domingo. E eu queria trazer para vocês uma reflexão tirada desse livro que eu já usei aqui no canal, que é o Dogma e Anúncio, que são textos do Papa Bento XVI, desde quando, antes dele ser Papa. E esse texto, de forma especial, sobre a Assunção, foi por ocasião dos 18 anos da proclamação do Dogma. Então, o Dogma foi proclamado em 1950, em 1968, o padre Joseph Ratzinger escreveu esse texto, e que ele traz algumas considerações muito interessantes. E uma delas que eu queria trazer para vocês é o seguinte: a gente sabe que o erro, a mentira, ela tem uma força de atração, né? Ela consegue fazer sucesso, digamos assim, por causa da sua proximidade, ou seja, ou melhor do que proximidade, por causa da sua aparência de verdade. Uma mentira, quanto mais parecida com uma verdade, mais ela tem esse poder de arrastar as pessoas. Então, todas as grandes ideologias do mundo, né, tudo aquilo que as heresias, etc., tudo isso consegue arrebanhar pessoas, né, justamente porque existe algum fator ali que é próximo ou que imita de alguma forma a verdade, e isso atrai. Né? E é interessante aqui, mas normalmente são caminhos até mais fáceis, né? Porque defender a verdade tal como ela é sempre mais difícil, né? Porque muitas vezes vão surgindo caminhos diversos de manipulação das coisas e que são caminhos, né, que têm lá a sua parcela de verdade, e, enfim, quase sempre a verdade de fato está em posições que são mais equilibradas e que são difíceis de ser sustentadas. Né? Bom, enfim, para a gente resumir a história. O Ratzinger, na época que era padre, ele fala que o dogma da Assunção foi proclamado com bastante entusiasmo, né? Ou seja, ele viveu a época da proclamação, porque na Assunção a gente percebe como a igreja consegue ter respostas para muitos anseios do ser humano que foram respondidos pela modernidade com erros. Né? Só que com erros que, por ter alguma aparência de verdade, são erros bastante atraentes, certo? Atrativos. E ele cita três coisas aqui de forma especial. Quem conhece um pouquinho de filosofia vai entender bem o que eu estou falando. Mas mesmo que você não entenda, a gente consegue entender aqui da explicação. Então, são três pontos, assim. Né? Ou seja, a Idade Moderna, ela traz, né, consigo uma valorização, uma revalorização do corpo. Né? Por quê? Porque a Idade Moderna, ela desvaloriza o espírito, não só, entendam bem, não só é uma valorização do corpo no sentido positivo, porque o corpo é obra de Deus e precisa ser valorizado, tal como depois João Paulo II vai fazer com a teologia do corpo, mas uma valorização do corpo na Idade Moderna por um desprezo do espírito, por um crescente materialismo, né? E por vários e vários fatores. Né? Aqui ele não está falando de uma questão de um filósofo, está falando de várias situações, né? Em que nós temos isso. Né? Sei lá, se a gente pega ali, logo na época da guerra, na filosofia existencialista, nós temos o Merleau-Ponty, por exemplo, que fala muito sobre corpo. Enfim, nós temos essa revalorização da matéria e do corpo. E facilmente isso desemboca nesse materialismo, nesse corporalismo que vai contra o espírito, que vai contra a verdade, que vai contra a fé.
E a solução mais fácil é a gente se refugiar numa resposta, né, uma reação espiritualista de negação do corpo, como se o corpo fosse algo mal, e a gente pode acabar caindo numa espécie de maniqueísmo, né, que não é uma coisa boa, não é verdadeira. E a igreja, ela sempre foi ali aquela instituição que estava tentando mostrar para todo mundo, olha gente, o corpo e o espírito são os dois constitutivos do ser humano. As duas coisas são boas. Né? A gente não pode negar o corpo como os hereges maniqueus, a gente não pode negar a alma como os materialistas. Então, o dogma da Assunção, ele traz esse aspecto de revalorização do corpo, porque Deus Nosso Senhor leva a Virgem Maria de corpo e alma para o céu. Se o corpo não fosse importante, não haveria motivo para que Deus levasse a Maria de corpo para o céu. Então, a Assunção, claro, junto com a Ascensão de Cristo, são duas maneiras que Deus mostra para nós, e que a igreja defendendo mostra para o mundo, daquele que é o verdadeiro lugar do corpo, né, na dinâmica da realidade. Ou seja, o lugar do corpo também é no céu, junto com a alma. Né? Claro, a Assunção nos lembra da ressurreição, tem um caráter escatológico, mas aqui a gente vai tentar resumir, para a gente conseguir falar de tudo. O segundo ponto é a questão do progresso. A Idade Moderna, ela é a idade do progresso. Nós temos o progresso tecnológico, nós temos no âmbito teórico, na filosofia, um crescimento muito grande de duas correntes de pensamento que são muito ligadas, que é o evolucionismo e o positivismo. Né? O evolucionismo não é só uma questão de Charles Darwin, nem nada disso. Tá? O evolucionismo, sobretudo de Herbert Spencer, ele é muito puxado para esse lado de que existe uma lei de progresso na realidade, que as coisas estão sempre progredindo, e que isso se manifesta no positivismo com essa crença de que não, agora a ciência vai resolver os problemas, enfim. Isso sempre foi muito, muito forte, né? Muito forte. E demora isso a ser questionado. Né? A gente vai ter, sei lá, né, um dos exemplos, né, lá na Espanha, Ortega y Gasset questionando isso, você tem o Edmund Husserl depois, só que isso ficou, e ainda é muito forte essa crença no progresso. A crença no progresso é, no fim das contas, um olhar voltado para o futuro. Né? Desde a Revolução Francesa do Iluminismo, você tem essa coisa de que a gente tem que parar de olhar o passado, ou então olha o passado de forma bem negativa, porque a gente precisa olhar o futuro. E a Assunção de Maria é também uma resposta para isso, né? Porque dá o verdadeiro valor do verdadeiro progresso, ou seja, é o futuro nosso que é o céu, o futuro nosso que é a elevação de todo o nosso ser para Deus. Ou seja, a Assunção da Virgem Maria é um convite para que a gente olhe para o futuro com esse olhar de fé, esse olhar sobrenatural, e não somente esse olhar baixo e rasteiro, né, com que os positivistas acabam olhando, ou seja, um futuro meramente material. E por fim, né, muito, muito forte foi, no início da Idade Moderna, a influência do marxismo, né, ou seja, da ideia do materialismo histórico e dialético com a sua famosa luta de classes. Então, um realce ao problema, que é um problema real, né, da desigualdade social. Então, você tem um problema real e você tem uma resposta errada para um problema verdadeiro. Né? E a resposta errada é o marxismo, que gerou tantas e tantas mortes. Também a Assunção é uma resposta para esse problema, porque você tem na Virgem Maria, uma das coisas que se destaca de forma especial na Virgem Maria é a sua humildade, né? A pobreza de sua serva. Então, nós temos aqui a elevação máxima de alguém que está
numa baixa camada social, mostrando que a condição social não é o determinante. Porque o grande problema, um dos grandes problemas do marxismo, é essa ideia de que é a nossa vida econômica, nossa situação social que determina a nossa consciência. Isso está errado, né? E isso prende a gente dentro de uma visão fatalista, uma visão materialista, e a Assunção nos recorda também isso, né? Ou seja, o ser pobre, né, não significa ser inferior, e não significa ser como que amaldiçoado, nem nada disso, né? A desigualdade social é uma camada da vida humana, mas ela está longe de ser a mais importante, porque aquela que foi elevada acima de todos os homens e anjos, ela veio de baixo e ela não precisou mudar, ou seja, ela não precisou de nenhuma revolução econômica nem política para que ela fosse elevada acima de todos. Então, basicamente é isso, né? Claro que nesse texto o padre Joseph Ratzinger fala muitas coisas, muito mais coisas, mas para não ficar muito longo esse vídeo, eu selecionei esses pontos. O vídeo de hoje, claro, eu sempre faço esse vídeo, né, para postar no sábado ou no domingo, comentando um pouquinho do evangelho do domingo, ou do mistério que a gente celebra naquele domingo. Hoje foi um pouco mais teórico, quase uma mini aula, mas eu acho que vale a pena também a gente pensar nisso também, pensar as coisas de uma forma um pouco mais profundas, né? Não, talvez não é um negócio tão espiritual, mas é alguma coisa que serve para a nossa formação. E é isso, que a Virgem Nossa Senhora da Assunção nos proteja e nos faça viver constantemente com esse desejo, esse anseio pelo céu, né? E que a gente saiba sempre valorizar as respostas que Deus nos entrega por meio da Igreja aos anseios que o mundo tenta responder de forma errada o tempo todo. Deus abençoe.